Ok, minha gente, hoje chegamos ao último dia da unidade 18. Eu quero inicialmente pedir que você dê uma olhada nesse gráfico, né, que está na página 154. É interessante, aqui está o título do gráfico, é O Antigo Testamento em uma página. E aí você pode ver aí, né, uma linha do tempo desde Adão até Abraão, de Abraão até Josué, Israel vivendo na terra, Israel no exílio, Israel na terra. E aí, simultaneamente, você terá aí os personagens de cada um desses momentos, né? Então, aqui os patriarcas, depois nós temos os libertadores, né? Moisés e Josué, depois os reis, depois os profetas. E aí você verá, né, lá embaixo de novo o mesmo, né? Criação, Noé, né? Abraão, Isaac, Jacó, o cativeiro no Egito, a libertação com Moisés, Josué, os juízes, um reino, né? Ou seja, aqui unido. Depois você tem o reino do norte, o reino do sul, e aí você tem, né, os profetas, né, que estão vivendo durante esse período, né? E depois eles estão de volta na terra, e depois 400 anos de silêncio antes de Cristo, né? E por fim, lá você tem o Pentateuco, os livros históricos, né, os livros poéticos, os proféticos, e aí terminando lá com uma pequena história. Então esse gráfico é muito interessante, nos dá uma visão geral de todo o Antigo Testamento, uma visão histórica, com muita precisão, nos ajuda, de novo, a palavra contextualizar o ensino e o estudo bíblico, né? E aí, indo para a página 146, aí uma sugestão para você pegar o texto de 2 Reis 19 a 31, né, e escrever esses comentários aí. A menção do remanescente é importante na profecia, né? Então, esse texto diz assim, 2 Reis 19 a 31. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso acontecesse. Então, repetidas vezes nós temos essa palavra restante ou remanescente, né? Na verdade, cerca de 65 vezes esse termo remanescente aparece na Bíblia, né? Restante ou remanescente. Todos os profetas praticamente falam desse remanescente. Essa expressão é usada pela primeira vez por José em Gênesis 45, 7. Onde profeticamente ele fala disso, né? E podemos estar certos de que Jeová tinha isso em seu plano eterno antes da fundação do mundo, né? Em Jeremias 23, 3, o Senhor disse assim: ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. No Novo Testamento, né, em Romanos 11, 5, Paulo escreve: a mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. E mais tarde, né, quando você estiver estudando os escritos de Isaías e Jeremias, nós estaremos aprendendo mais a respeito desse processo do remanescente. Ezequiel nos falará a respeito de um tempo, uma época áurea, que nós chamamos de milênio, ou seja, um período de 1000 anos, que o Messias há de reinar sobre a terra, quando o templo será reconstruído. Mas aí, minha gente, estudamos tanto acerca de Israel, né, e Reino do Norte, Reino do Sul, né, e vimos a sua decadência, e a pergunta é: há alguma possibilidade de restauração dessa nação? O apóstolo Paulo, ele diz assim, em Romanos 11, 26 e 27, é assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Então, o que nós aprendemos, minha gente, é que Jesus é o Messias ou o libertador de Israel. Ele veio para trazer salvação a essa raça escolhida, que Deus havia feito um pacto, uma aliança com os patriarcas e com os seus antepassados. Mas os judeus dos dias de Jesus,
estavam totalmente cegos à verdadeira identidade de Jesus. Em João, Evangelho de João 1,12, nós vemos João escrevendo isso. Ele veio para os seus, mas eles não o receberam. Portanto, o que nós podemos afirmar é que o Israel que está vivendo hoje, eles têm a mesma necessidade de Jesus, né, que nós, os gentios, temos, né? Ou seja, o povo de Israel precisa receber Jesus, precisa conhecer Jesus, né? Eles precisam de Jesus porque Ele é o único que é capaz de salvar. É interessante que os apóstolos afirmam isso, não há, né, outro mediador entre Deus e os homens, não há salvação em nenhum outro nome, né? Ou seja, eles precisam compreender isso, que a esperança deles está na vida de Cristo, está no Calvário, onde Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para a salvação de todos os homens. E nunca haverá uma completa conversão de toda a comunidade judaica para seguir o verdadeiro Messias, que é Jesus. Mas sempre haverá um remanescente e nos últimos tempos, nos tempos finais, um remanescente de Israel, né, que será salvo e que viverá uma terra pacífica, onde leões e ovelhas dormirão juntos e onde os homens transformarão as suas espadas em arados, né? Então, lendo essa unidade 18, é importante que você recorde isso, que Deus nunca desiste da sua aliança eterna com o povo de Israel. Sempre, em qualquer lugar em que uma pessoa em uma sociedade perversa se voltar para Cristo, a salvação será instantânea. Haverá um remanescente de judeus que seguirão a Cristo. Agora, aplique isso à sua própria vida. Pense acerca disso. Não me interessa o que você tenha feito no seu passado. Ele pode ter sido negro, terrível, o mais feio possível. Jesus é o Filho de Deus que pode tirar todos os seus pecados por causa da sua morte na cruz. Ele morreu por cada um dos meus e dos teus pecados, não importam quão graves e o tanto que tenhamos pecado. Então, ainda que seu passado tenha sido terrível, existe um remanescente na sua vida que Deus quer que seja restaurado, né? Deixe Cristo se tornar o seu libertador em cada um dos momentos de sua vida. Viva para Ele. Então, vamos fechar esse texto ainda falando sobre essa questão do remanescente em Esdras 9, 13 a 15. Mas depois de tudo que aconteceu como castigo pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que Tu, ó Deus, nos castigastes menos do que merecíamos e nos deixaste com vida. Como então poderíamos desobedecer novamente os Teus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, Tu ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, mas nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na Tua presença. Essa é a oração de Esdras, né? Trazendo o povo remanescente ao arrependimento, à mudança, no momento que eles tiveram que tirar todos os cônjuges, né, as mulheres, né, que não eram judias no meio deles. E isso mostra que também nós temos que tirar tudo aquilo que não é santo, que não é puro, que não é consagrado do meio de nós. Espero que vocês possam ter sido extremamente chamados à atenção para uma vida pura de santidade, antes que venha um tempo difícil de destruição sobre a sua vida, ou sobre a minha vida, né? Ou sobre a nossa nação, ou sobre os nossos descendentes. Entenda isso, que os nossos pecados, eles serão visitados dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Portanto, nos arrependamos e vivamos para Deus hoje. Deus te abençoe. Nos vemos na unidade 19.